Bem-vindos ao Tudo Boa Talk Show. Depois de a terceira vez cá estás, não é? É, a terceira vez. Exatamente, Paulo Viegas. Boa noite. Costumo dizer que és das poucas pessoas que eu gosto do PS. És a única pessoa que eu gosto do PS. Recordas-te de ter dito isto? Recordo, essa sim, conversa? Recordo, sim, senhor. Ainda ontem falámos sobre isso lá em casa, porque eu disse à Cláudia: olha, amanhã vou falar com o Décio. Já sei que sou o socialista preferido dele. Exatamente, exatamente. É muito bom sabermos que há quem goste de nós. Sabes, eu digo isto porque eu conheço muita malta do Partido Socialista, epá, mudou bem, mas que me dê bem ao ponto de conversar, não há muitos. Epá, E tu tens isso, tu tens essa possibilidade de estares aberto a opiniões, eu acho isso muito importante. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, costuma-se dizer que Deus Nosso Senhor nos deu duas orelhas e uma boca por algum motivo, não é? Exatamente. E nós temos que procurar ouvir, porque se não ouvirmos vamos estar sozinhos numa ilha. Exatamente. Portanto, sozinhos em ilhas, só o Robinson Crusoe e o Tom Hanks, não é? Quando fez lá o filme do Náufrago. Sim, sim. Diz-me, porquê é que tu optaste por ser... Eu acho que uma te pergunta isto, porquê é que tu escolheste CPS? Eu não escolhi CPS. Eu até tive uma educação bastante conservadora. Os meus pais nasceram em Moçambique, nasceram numa época colonialista. A minha mãe é de 1940, tem 85 anos. Portanto, nasceu em pleno regime e no ultramar e numa realidade completamente diferente, não é? Eu comparo muito, por exemplo, a minha mãe com o meu sogro, porque o meu sogro estava aqui. Cresceu aqui no concelho, é da Sanguinheira, e eu costumo dizer que naquela altura as pessoas em Portugal, e por aquilo que o meu sogro me conta, viviam nas trevas, e quem vivia no ultramar, nas províncias ultramarinas, vivia na Idade das Luzes, porque já a minha mãe, desde que nasceu, lá está, em 1940, sempre teve saneamento, sempre teve luz elétrica em casa, coisas que aqui eram praticamente impensáveis. Mas isto para te dizer realmente que tive uma educação muito conservadora. Sempre fui um menino e fui, olha, o meu pai foi diretor de campanha nacional do Mota Pinto e do Sá Carneiro na altura da AD, portanto, e de campanhas à moda antiga, não é? Quando a nossa democracia ainda estava a crescer, agora está a mingar um bocadinho. Portanto, eu tinha todas as condições para estar mais ligado a uma política mais conservadora. Até por crescer em Cantanhede também seria mais normal eu estar ligado a uma política mais conservadora. E ao início até estive. Depois a gente começa a estudar e começamos a pensar um bocado por nós, começamos a pesquisar, a esgravatar a fundo, começamos a ler, eu gosto muito de ler, e de ler livros. E o que é que acontece? Começas automaticamente a identificar com umas ideias em detrimento de outras. E felizmente tive um avô, pai da minha mãe, que sem ter qualquer filiação partidária, sem nada disso, mas era um pensador. O meu avô era uma pessoa que estudava muito, que lia muito, que chegou a ser perseguido politicamente pelo regime, pela sua maneira de pensar, e o meu avô autodeterminava-se como um anarca, mas um anarca num sentido muito poético da palavra. Ele dizia-me sempre que o êxtase e o corolário da anarquia é o autoprejudício em favor do seu próximo. E ele sempre me incutiu isso na altura, ou seja, já era uma visão um bocadinho social, não é? Porque o Partido Socialista é um partido social-democrata, na verdadeira acessão da palavra, até na aplicação das políticas, é um partido verdadeiramente social-democrata. Se fores a qualquer motor de inteligência artificial e se perguntares qual é em Portugal o partido
cujas políticas aplicadas mais se situam dentro da social-democracia. A inteligência artificial eu não vou Sim, ver, mas nisso, quase certeza que é o que vai falar do Partido Socialista. E pronto, e a gente lê. E eu, quando comecei a ler e me quis posicionar como ser político na sociedade, identifiquei-me como um socialista utópico. E utópico porquê? Porque são princípios, os princípios do socialismo utópico, são princípios que são de facto inaplicáveis, infelizmente, na sociedade em que vivemos. São muito do social, são muito do favorecimento do todo em detrimento da persona. Portanto, a sociedade não é para aí que está. Vivemos numa sociedade muito mais liberal, muito mais comercial, muito mais rápida. Nós concentramos-nos muito em nós. Na segunda-feira, por nos concentrarmos em nós, na segunda-feira foi a apresentação do livro do Pedro Chagas Freitas, O Hospital de Alfaces. Foi no Hospital de Cantanhede. E ele, a determinada altura, tem uma frase que me ficou aqui a moer e que faz todo o sentido. O nosso maior problema hoje é o foco. É esta religião que nós temos do foca-te. Pá, foca-te nisto, foca-te no teu trabalho, foca-te nas tuas entrevistas, foca-te na tua vida, foca-te nos teus objetivos e de repente não temos tempo para desfocar. E esquecemos que Newton, por exemplo, teve a sua grande epifania, a sua grande revelação quando estava a dormir e lhe cai a maçã na cabeça. Sim. Ou seja, quando estava desfocado. E é um bocadinho por aí. A sociedade é muito focada, é muito rápida, nós temos que andar. Portanto, o socialismo utópico é, de facto, utópico. Mas, a partir daí, tentei-me enquadrar numa posição em que eu me sentisse confortável com as minhas ideias e que pudesse fazer alguma coisa. E foi isso que o Partido Socialista, e é isso que o Partido Socialista ainda me oferece. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, e vou citar outro livro, o Cardeal Richelieu, no livro de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, que é um romance que se aconselha, tem uma frase muito interessante, que tem a ver com traição. E isto para explicar o que eu vou dizer a seguir. E o Cardeal Richelieu, eu não sei dizer ipsis verbis, mas tem uma frase muito interessante acerca disso, que diz: traição é apenas o posicionamento de uma data numa determinada ação. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, lá está, neste momento o Partido Socialista é o partido onde eu consigo rever as minhas ideias e, de certa forma, pô-las em prática. Nos outros partidos ainda não consigo. Quais são as tuas ideias? O que é que tu queres pôr em prática? Lá está. Em primeiro lugar, quero pôr um bocadinho desta utopia. Vou-te dar um exemplo. Eu estou aqui numa equipa de coordenação de toda a campanha do Sérgio Negrão. Coordenação de produção de material físico, suportes, papéis, cartazes e essa coisa toda. E a determinada altura houve alguém que me disse assim: epá, olha, eu sei, nós estamos-te a pedir muita coisa, é tudo em cima da hora, pá, desculpa lá, e eu sei que também tens a tua campanha para tratar. E a minha primeira resposta foi: pá, não se preocupem, porque a minha campanha tratarei a tempo. E se alguma coisa tiver que ficar para trás, é precisamente a minha campanha. Vocês não vão ficar na mão comigo. E é um bocadinho isto. Aquilo que eu quero pôr em prática é um bocadinho isto. É fazer coisas pelas pessoas. Se fazer coisas pelas pessoas é uma coisa grande ou uma coisa pequena, se é uma coisa mais palpável ou mais imaterial, lá está. Dependerá da circunstância e daquilo que me mover naquele particular. O Pedro Chagas Freitas também disse uma coisa muito engraçada, que é: nós somos muito fruto de uma série de acasos, e se o acaso me levar a fazer algo mais material, como lá está, aqui há uns anos fiz aquele espetáculo de beneficência para dar dinheiro à Cruz Vermelha, aquilo surgiu, foi um mês de trabalho
fizemos aquilo, entregámos o cheque, está feito, siga, vamos embora. Eu acho que nós vamos, e eu particularmente vou fazendo as coisas à medida que elas aparecem e à medida que me movem. A tua pergunta é marota, porque mas não era podias... não era. E sabes, quando eu sou, eu digo que eu sei, mas podia ser, Não foi. Isto para te dizer, o que é que eu quero fazer? Opa, quero fazer muita coisa, quero fazer o que tiver... A minha pergunta passava por teres idealizado alguma coisa para realizar num espaço de tempo. Sim, eu foi compreendo. Com o intuito de martírio, juro que Olha, eu tenho, e tu também, tenho muitos objetivos de curto, médio e longo prazo. E passam todos pelo mesmo denominador, são as miúdas, lá em casa. Essas são o meu principal objetivo e são elas que nos fazem mover, não é? Enquanto pais, a nossa missão, a partir do momento em que somos pais, é tratar delas, é garantir o futuro delas. E garantir o futuro delas não é meter-lhes dinheiro numa conta, é tentar preparar-lhes o caminho. E há uma coisa que é o caminho direto que elas vão percorrer, que é aquilo que eu controlo, e há outra coisa que é o caminho indireto, que é aquilo que eu não consigo controlar tão bem, que é o meio que as envolve. Exatamente. E se eu puder moldar um bocadinho o meio que as envolve para elas crescerem num ambiente mais saudável, mais justo, mais igual, opá, vamos a isso. E é mas não te preocupa a situação do igual, eu sou assim, sabes disso. O que me preocupa no Partido Socialista é justamente essa igualdade, porque o mundo não é igual. Por muito que as pessoas lhes custem ouvir isto, o mundo não é igual. Tu trabalhas X, tens o direito a receber Y. Não trabalhas X, não tens o direito a receber Y. Isso é um ponto básico de qualquer coisa. Eu não sou a favor de tirar de uma pessoa para darmos a uma outra que não quer fazer nada. E já falámos sobre isto muitas vezes. Eu acho que esse princípio do socialismo a mim me preocupa muito. Mas isso não é um princípio do socialismo. Isso é uma ideia um bocado pré-concebida. E eu vou-te dizer porquê. A questão que eu acho que tu estás a pôr aqui em cima da mesa é uma questão mais profunda. Começa logo por aí. Eu também acho que quem não quer fazer nada não pode, de maneira nenhuma, ter os mesmos direitos que uma pessoa que quer fazer. Estás a ver porque é que eu gosto de ti? E estás a falar daqueles mitos que já não são mitos, porque também acontece dos subsidiodependentes. Sim, sabes, desculpa te interromper uma coisa. Eu falei com o Sérgio, eu não sei se foi on, se foi em off, e ele chamou-me a atenção de uma coisa que eu nunca tinha pensado. E isso para mim é muito importante. Eu disse-lhe que achava que o Partido Socialista e a maior parte dos partidos compram votos. Não os compram na situação de chegar ao pé das pessoas e lhe dar o dinheiro para votarem, mas subsídios é uma maneira de comprar votos. Ele chamou a atenção da cena do Chega, que o André Ventura faz também é comprar votos. E é um facto. Eu nunca tinha raciocinado sobre isso. Que a maneira como ele fala as coisas, que o que ele está a fazer... Ele está a comprar votos com o que fala, não monetariamente, mas mais tarde ou mais cedo irá ser, não é? Sim, na medida em que, quanto mais não seja, para mim, o Chega, mais do que um partido, é um modelo de negócio, de muito sucesso. Muito bem pensado. Um modelo de negócio, explica-me. Um modelo de negócio na medida em que é um produto de notoriedade, de marketing, que foi criado muito antes do partido acontecer. Isto, claro está, pode ser uma teoria da conspiração minha, mas quem anda no mundo da comunicação como eu e quem já estudou meia dúzia de livros sobre marketing e sobre aumento de notoriedade, estrutura da pirâmide de Maslow na cabeça da sociedade, o Chega é muito por aí. Eu dou-te aqui um exemplo. Isto logo no início do Partido Chega, logo no início, ou seja, quando o André Ventura sai dos painéis de comentadores de futebol e por aí, onde ele ganhou visibilidade, porque ele até aí ninguém sabia, era um ilustre desconhecido, logo no início começou-me a aparecer nos feeds das redes sociais, automaticamente, um tipo que era um velhinho, que aparecia com uma pronúncia do norte, que dizia coisas... que tu consegues ouvir aqui no Café Juventude, que eu consigo ouvir ali em Cantanhede também no Café Central, que é o quê? Que é nós estarmos à conversa no café e dizermos, isto não pode ser assim, isto não pode ser assim, estes gajos são todos uns mamões e tal. Isto é uma coisa que realmente num café até se pode ouvir,
que esse velhinho aparecia a falar sobre aquilo que não podia ser de uma maneira muito estruturada e muito pensada, e por aí se ficava. E eu, na altura, e eu converso muito com a minha mulher, e eu na altura dizia, Cláudia, este tipo, não sei, mas isto cheira-me a mais do que apenas alguém que aqui aparece a fazer vídeos de reclamação com o sistema e com o Estado. O que é certo é que esse velhinho chama-se João Tili, que agora foi eleito deputado pelo Chega, pelo Círculo de Braga, se não me engano. Okay. Isto para te dizer o quê? Isto foi tudo pensado. Isto foi tudo pensado para para dar voz a uma maioria silenciosa que não se revia já em partidos nenhuns, que estava completamente desacreditada da política, e é fácil nós desacreditarmos a política, porque de facto quem vive do seu dia-a-dia, do seu trabalho, do seu salário e do seu suor, olha para o lado e vê, lá está, meia dúzia de injustiças a acontecer e sente-se e diz, opá, eu vou votar nesta malta, não vou. E então as pessoas afastaram-se da política. E de repente, o que é que o Chega fez, muito devagarinho, foi dizer a essas pessoas, não, vocês não estão sozinhos, vocês são muitos. E vocês não são vocês somos nós. Pronto, é um bocadinho mudar, é um bocadinho, mudar este paradigma e mudar a perspectiva, porque as pessoas de repente sentiram-se incluídas, sentiram-se abraçadas por alguém que iria representar quem não queria ser representado, ou quem não se revia neste tipo de representação. E começou assim. E depois, nós vivemos, lá está, numa sociedade completamente diferente. Os nossos partidos tradicionais, por assim dizer, não se souberam reinventar, não souberam acompanhar a evolução. Isto é muito rápido, é muito rápido. Há um jornalista do Público, que é o Miguel Carvalho, fez agora um livro sobre o uprising do Partido Chega em Portugal, e o último capítulo, o Público Online até o disponibilizou para não assinantes, e eu, não tendo comprado o livro, fui ler aquele capítulo e lá fala de coisas muito interessantes, como por exemplo a Rita Matias, que acho que não preciso dizer quem é, pronto, é das deputadas mais badaladas do momento em Portugal, faz presenças em tudo o que é universidade, escolas, ela vai a todo lado, porque é requisitada para ir, é convidada para ir, nota, ela já não tem que se impor, mas é uma pessoa que de repente em 2021, numa arruada, isto está escrito, está no artigo, portanto não estou a inventar, está escrito e documentado, e é num livro jornalístico, não é num livro de especulação nem de opinião, é uma matéria jornalística a sério, de pesquisa. E ela, numa arruada na Guarda, de repente resolvem fazer um vídeo atrevido dela, para pôr no TikTok dela. Nunca vi. E eu também não. Atrevido em que sentido? Atrevido no sentido de uma blusa mais transparente, mais uma dancinha. Aquelas cenas que hoje em dia estão altamente massificadas, não é? Que a minha filha mais velha vai para o TikTok fazer dancinhas e coisas e músicas de popozudas e aquelas coisas assim. Que numa figura de Estado a mim me causa uma certa espécie, porque temos que saber estar nos sítios onde estamos, e uma coisa é eu estar aqui contigo a falar, outra coisa é eu estar em casa a falar. E nós em off podemos dizer coisas que aqui não podemos. Sim, claro. É normal. E ela fez então esse tal vídeo atrevido e no espaço de 4 horas teve mais de 1 milhão de visualizações. E isso catapultou-a para passar a entrar nos feeds de toda a gente. E o Partido Chega vive muito disso, vive de entrar no feed, vive de empoderar as pessoas que não se reviam em nada. Mas não estamos aqui para falar do Chega. Sim, mas eu sei, mas deixa-me questionar-te algumas coisas. Não te preocupa a ascensão que eles têm e a capacidade, tu estás dentro do PS, estás dentro da política, não te preocupa o que prometem não ser muito utópico na possibilidade de ser feito? Como é que eu tento explicar isto?
o nosso Estado tem uma estrutura muito grande para poder funcionar da forma em que está a funcionar há muitos anos, com muita podridão, como sabemos, mas, por exemplo, se o Chega entrasse e ficasse em primeiro lugar, dificilmente ele conseguiria destruir tudo o que está montado a nível estrutural do Estado. Ainda bem. Sim, sim, claro. Mas não achas que é um bocado utópico a situação do que eles prometem? Também é difícil de cumprir, não é? Olha, eu posso ir aqui ao meu telefone? Claro, podes. Mas é só para citar. Percebo e eu vou-te responder com aquilo que eu estou fartinho de dizer a muita gente. Eu vou aqui pedir à Gemini. Já vais fazer uma coisa que eu já fiz também. Gemini, explica-me o princípio de Peter. Ok, pensei que ias perguntar. Explica-me o princípio de Peter. Ora bem, então eu vou-te ler. Ok. O princípio de Peter é uma teoria de gestão que afirma que numa hierarquia as pessoas tendem a ser promovidas até atingirem o seu nível de incompetência. Ok? Isto é o início, depois isto explica, mas eu queria dizer esta frase toda direitinha, para dizer exatamente isso. Só vão perceber que quando ele entrar no governo é que vão perceber que ele não tem capacidade. Eu acho que sim. E isto acontece, isto é a teoria das organizações em economia, e o princípio de Peter é a lição número 3. Não vou dizer que é a lição número 1, mas é a lição número 3. O princípio de Peter é isto. Tu vais trabalhar para uma empresa de jardinagem, por exemplo, e és muito bom cantoneiro, depois começas a perceber fazer ali meia dúzia de misturas especiais com sementes e tal, e tornas-te muito bom e promovem-te. Okay. A seguir, tornas-te muito bom em planeamento e promovem-te. A seguir, e assim por diante, até chegar a uma promoção em que tu não vais dar vazão. Não vais dar vazão, porque não deixas de ser a pessoa que ali começou. O que é que eu quero com isto dizer? Eu acho que o Chega não tem quadros. Começa logo por aí. Okay. Desde o início deste governo, uma das primeiras coisas que o André Ventura disse, logo, no primeiro dia a seguir às eleições, se não tiver sido logo no dia das eleições, foi: vou criar um governo sombra, com quadros, para estarmos preparados para assumir o poder, para mostrar que podemos ser poder. Ainda não o criou. Porque não tem quadros. Porque para seres Ministro da Agricultura convém que percebas mesmo muito da agricultura, porque para seres Ministro da Saúde convém que saibas mesmo muito de saúde, para seres Ministro da Educação convém que saibas muito de educação, e depois não podes ser só tu. Tens que ser tu e tens que ter uma estrutura de uma equipa que te apoie. E mesmo assim, que é para te dar razão ao teu sorriso, e mesmo assim corre mal. Não é? E mesmo assim corre mal, mesmo com os melhores quadros possíveis dentro da conjuntura. Agora, sem quadros, não vai correr bem. Não vai correr bem. Portanto, eu acho que, respondendo à tua pergunta, não vejo, mas acho que se calhar temos que passar por aí. O Platão, na alegoria da caverna, Platão fala muito disso. Fala que nós temos que passar pela escuridão para conseguirmos encontrar de facto a luz. Imagina que aquilo corre bem. Se lhe correr bem, ótimo, ganha ao país. Mas boa resposta. E se assim for, eu venho cá outra vez e venho aqui, e não faço aqui uma aposta, mas venho cá e venho dar a mão à palmatória. Se isso um dia acontecer, tenho sérias dúvidas. Tu, se pudesses criar um partido, quais seriam os ideais do teu partido? Não criava. Não criavas? Não. Sério? Não criava. Eu acho cada vez mais que... Já há muito partido, para começar. Já não há tantos como na altura do PREC, mas de facto há muitos partidos. Há muitas... nesse aspecto, rever-me-ia mais numa estrutura republicana e democrata. Chegava-me perfeitamente, 2 eixos que se gladiam. Os Estados Unidos têm muita coisa má, mas também têm muita coisa interessante.
rever-me-ia muito mais assim, acho que há partidos a mais, mas não faria um partido. Acho que cada vez mais isto tem que ser movimentos de cidadania, porque acho que é o que faz falta, é nós sermos um bocadinho mais cidadãos, fazermos mais parte da comunidade, e enquanto os partidos forem encarados como divisores, porque tivemos aqui nas autarquias, e Cantanhede é um exemplo disso. Cantanhede é o paradigma de uma sociedade que se dá extremamente bem durante 3 anos e meio, e a 6 meses das eleições as pessoas começam a virar a cara umas às outras, começa tudo a ficar esquisito, pá. Amigos deixam de se falar tão bem, ou deixam de se falar realmente, e isso é esquisito. Para mim é esquisito. Não é fazermos parte de uma comunidade, é querermos ser à parte dessa comunidade. Ou és dos uns ou és dos outros. Epá, não. Acho que a política devia ser muito mais construtiva do que separatista. Além de ser feio, porque lá está, porque falamos de comunidades pequenas, e isto vê-se nas autarquias, nas comunidades mais pequenas é onde isto mais se repara. Epá, não. Movimentos de cidadania, acho que devia ser o futuro. Aliás, os países mais desenvolvidos tendem a ir já mais por esse caminho, já tendem a desmaterializar campanhas eleitorais, as bandeirinhas, os cartazes, já tende a desaparecer, porque é realmente... Não acredito que seja o caminho. A sociedade tem que ser mais que isto. Mas depois, por outro lado, a sociedade tem que ser mais que isto, mas também vemos aquilo que acontece neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e a Palestina, não é? E a gente pensa, epá, realmente a sociedade parece que não aprende. E isso é logo das primeiras coisas, epá, não vale a pena criar um partido numa sociedade que não aprende. E porque os partidos, pá, se é para representar as pessoas que se juntem, que formem aqui estratégias de trabalhar em comunidade. Acho que é muito mais civilizado. Por aí. Tu nunca pensaste, eu às vezes questiono-me, se não seria mais interessante continuarmos a viver numa monarquia, porque aliás seria mais vantajoso e mais barato, embora... Ou não? Isso seria, até não seria. Já paraste para fazer essas contas e para tentar perceber? Então, mas tu não vives numa monarquia agora? E voltando aqui à comunidade local? Então não é? Não. O que é que achas disso? Eu acho muito. Porquê? Eu acho muito. Olha, porque sinto muitas vezes na minha vida que parece que vivo aqui numa sociedade em que, em determinados contextos, só algumas pessoas é que podem estar. Ou porque nasceram de determinada maneira, ou porque a sociedade lhes permite que estejam com esse posicionamento. E nas sociedades, vou voltar a citar aqui mais um escritor, Eça de Queiroz, fala muito das sociedades paroquiais, e o termo queirosiano para uma sociedade paroquial é isto, é uma sociedade que vive muito dos ungidos por Deus Nosso Senhor, daqueles que podem crescer, daqueles que podem dominar, e depois há os outros. E uma monarquia não deixa de ser isso, não é? Sim, é uma sociedade de ungidos. E aí então é que a civilização como a conhecemos acabava. Em termos financeiros, nunca fiz esse estudo, nunca parei para pensar, mas muito rapidamente te digo, há monarquias pelo mundo espalhadas, não é? E há micromonarquias em sociedades menos desenvolvidas, ou seja, que têm um Estado de direito e que depois têm o rei daqui e o rei dacolá. Em África isto acontece muito ainda, não é? Mas tu tens uma monarquia em Inglaterra, tens uma monarquia na Suécia, na Dinamarca, e o que é que são os monarcas se não... Epá, vou parecer o André Ventura. Se não mais uns mamões, pá! Se não mais uns mamões que andam aí, não é? Porque recebem eles só porque nasceram, só porque têm uma marca de nascença que lhes permite ascender a determinada posição. Epá, eu acho que isso
Não, eu sou Eu muito também não, meritocrata, não é? Tu vales aquilo que tu fazes. Tu vales aquilo que tu fazes. E se tu fazes bem, sobes. E se tu fazes mal, desces. E se não fazes nada, desces ainda mais, ou estagnas, ou seja o que for. E opa, não me vejo minimamente. Gosto muito da República, sou um republicano. Sabes que, eu agora ouvir-te falar, eu tenho a certeza, sabes quando tu vieste cá, e a pergunta casou exatamente com o que eu te iria perguntar a seguir. Houve muita gente que falou da situação de tu dizeres que Cantanhede parecia o faroeste, que só faltava se ver as... Continua. Pronto, mas isso foi muito falado. Foi Continua. muito falado. E vai ser falado o que tu falaste agora, se as pessoas perceberem o que tu quiseste dizer com a monarquia em Cantanhede. Décio, eu ainda há bocado te disse, há coisas que nós só podemos dizer em off e há coisas que podemos dizer aqui. E também temos que... E isto é uma coisa que eu acho que deve ser dita aqui, porque claro. Para mim é verdade. Claro. Porque para mim é verdade. Sabes que eu sou candidato à Junta de Freguesia de Cantanhede. Fui candidato à União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça há 4 anos. Levei no pelo, fortemente, ainda me dói as costas. Ainda me dói muitas costas. Porque foi uma derrota pesada, pesadíssima. E eu não era muito mais novo, era 4 anos mais novo, mas não tinha qualquer experiência autárquica. Hoje é tudo segundo, diferente. Não foi? Ficámos em segundo, então, mas era o PSD, éramos nós, era o Bloco de Esquerda e a CDU. 3 candidaturas à esquerda, uma candidatura à direita. Logo por aí, propicia logo que haja ali divisões de votos e que nós perdêssemos ali alguma alavancagem. Mas a derrota foi pesada. Eu pessoalmente... Uma diferença muito grande. A grosso modo, vou-te dizer que o PSD teve à volta de 1900 e qualquer coisa votos, nós tivemos à volta de 1200 e qualquer coisa votos, não. Ou seja, 700 votos de diferença, é muito. O Bloco de Esquerda e a CDU juntas tiveram à volta de 500 votos, ora, se eles não tivessem ido, se calhar esses 500 até passavam mais depressa para mim e aí já encostávamos, já era mais renhido, mas a política é isto mesmo, é permitir às pessoas que tenham direito à escolha, isso é a democracia, as pessoas têm direito à escolha. E estava no boletim, as pessoas podem escolher e isso é a democracia a funcionar. Mas realmente foi uma derrota grande, para tu perceberes, a Junta de Freguesia de Cantanhede tem 13 membros na Assembleia, são 13 os eleitos, são 13 lugares que são eleitos, o PSD teve 8 lugares, nós tivemos 5. Nós tivemos 4 anos, como é que eu te vou dizer isto sem parecer mal? A ver a banda a passar. Okay. Claro está, uma pessoa vai a uma Assembleia, expõe as suas ideias, mas sabemos que numa lógica partidária, o nosso voto ali não contaria para nada. E posso dizer que estes 4 anos da Assembleia de Freguesia foram bastante produtivos em termos de civilidade. Fomos muito cordiais sempre uns com os outros, demos-nos extremamente bem. Eu já era amigo do Nuno Caldeira, do Presidente da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça. Vou continuar a ser, que é uma pessoa que eu estimo. Não é a minha visita de casa, nem eu dele, mas estimamos-nos, conhecemos desde miúdos. Eu mais miúdo que ele, pouco, mas mais miúdo que ele. Na altura notava-se mais a diferença, agora é diferente. Mas foram uns 4 anos cordiais, em que se tentou sempre defender os interesses da freguesia. Mas o que é certo é que era 8-5, sempre. E se nós quiséssemos apresentar uma ideia, sabíamos, a priori, que ia cair basicamente em saco roto. Pronto, e tem esse quê de frustração. Mas para te dizer, levei no pelo, fiquei mal psicologicamente no início, mas depois é lidar com as coisas. Lida-se, segue-se e tenta-se fazer o melhor possível com aquilo que se tem. E o melhor possível é nós expormos as nossas ideias, é falarmos, é debatermos de forma civilizada e chegar ao fim do dia e podermos nos deitar e dizer assim, olha, posso dormir descansado que hoje fiz aquilo que tinha a fazer, esforcei-me por fazer alguma coisa de bem.
Pronto, e ficarmos com a consciência tranquila. Mas ficaste desiludido. Claro. Depois lá estás dentro, percebeste que... Isso lá está, a inexperiência autárquica. Eu entrei para a Assembleia de Freguesia eleito em Cantanhede e Pecariça e as minhas primeiras intervenções nas primeiras Assembleias foram sempre, e está escrito, está em ata, a ir consultar. Não tenho vergonha nenhuma do que disse, porque é o que eu penso. Ficava sempre assim um bocadinho desiludido porque sentia que não se construía, que não se era disruptivo, que não se queria fazer mais do que o mínimo olímpico. O que é que eu quero dizer com isto? Uma junta de freguesia é um órgão importantíssimo. Nota, importantíssimo. Gera coisas que têm um impacto real e direto na vida das pessoas. E as pessoas... De que tipo? Para as pessoas terem lá em casa noção? Olha, primeiro, gestão, por exemplo, de terrenos públicos. Gestão de terrenos para subalugar, por exemplo. Habitação social. A Junta de Freguesia gera habitações sociais, que são sua propriedade. E que estamos, aos poucos, a tentar fazer com que essas pessoas tenham condições para ficar, em definitivo, com essas casas. Claro, não são palácios, não é? Mas são habitações sociais. Mas este trabalho é feito. E é feito na Junta de Freguesia. Mas tu precisas de uma licença para alguma coisa, és caçador, queres fazer a licença, agora estamos na época da caça, estamos agora prestes a começar, a seguir à vindima, queres a tua licença, é lá que tu te diriges. Queres um certificado, uma certidão de residência a atestar que o teu agregado familiar é AXZ, é a Junta de Freguesia que te vai emitir. Tu queres um certificado... Por exemplo, tu sabias que a Junta de Freguesia de Cantanhede dá um apoio monetário a quem conseguir fazer prova de poucos rendimentos, que dá um apoio monetário para a aquisição de bilhas de gás, por exemplo. A Junta faz isso. As pessoas é que não sabem, mas a Junta faz isso. Mas as pessoas não sabem. E a Junta, essa é uma das coisas. Não nos serve ter um Porsche se o tivermos guardado na garagem com um paninho por cima. Temos que o levar à rua, não é? Ele gosta de roncar na rua. E os serviços da Junta de Freguesia são muitos, mas eu acho que às vezes as pessoas nem sabem que a Junta os tem, que a Junta os disponibiliza e nem sequer sabem como fazer para usufruir de determinadas coisas. E acho que isso é uma proposta que eu tenho e que é um projeto que eu tenho, caso este ano não leve no pelo e seja ao contrário, é uma das coisas que eu quero implementar certamente. É pôr a Junta mais próxima das pessoas, fazer com que as pessoas conheçam os serviços da Junta e tenham acesso a eles. Olha, primeiro, de duas formas muito simples. Tu tens dois grandes públicos-alvo, não é? Que é o público mais sénior e o público menos sénior. O público menos sénior é um público mais incluído digitalmente. Então vamos para o digital. Sim, a Junta de Freguesia tem um site e tu consegues ali fazer uma série de coisas, tem um balcão online. Mas nós todos sabemos que a internet já não vive de sites. A internet vive desta coisa que aqui está, e esta coisa que aqui está ligada às redes sociais, e as pessoas usam as redes sociais para tudo. Agora os miúdos já usam a inteligência artificial para tudo, e temos que nos saber adaptar, é a tal coisa, temos que saber acompanhar a revolução digital. Porque ainda ontem a minha filha Madalena, que tu conheces, estava a dizer, daqui a 50 anos os meus netos não vão escrever. E eu, pois não, filha, provavelmente os teus netos vão pensar e vai aparecer escrito. Isso é muito preocupante, mas...
é a máquina a funcionar, não é? E oxalá não pare, desde que seja no bom sentido. Mas então, a Junta tem que comunicar com esta franja etária mais jovem, tem que saber chegar até eles, e isso é simples, é através das redes sociais. As redes sociais são um veículo de comunicação. Sim, e são a forma das pessoas saberem o que está a acontecer e são a forma de nós darmos literacia a essas pessoas. Não é à toa que, há bocado estávamos a falar disso, não é à toa que o Chega chegou onde chegou. Foi com as redes sociais, ponto final. Foi ali. Ali é que tudo se passa hoje em dia. Foi ali, foi com os erros que os restos dos partidos cometeram. Sim, mais do que as redes sociais. Mas os partidos já cometiam erros. Sim. Só que de repente não souberam adaptar-se. E o Chega pegou ali e expôs esses erros, enfatizou esses erros, aumentou esses erros. Hoje em dia, quem é que quer ser político? Ninguém. Então, eu para ser político tenho que assinar um termo de não dívida às finanças, de registro criminal. Nós, para abrirmos uma conta, eu vejo-me aflito para abrir uma conta porque sou um cidadão politicamente exposto. Isto não é fácil, ser político em Portugal. Pois. Abrir uma conta no banco? Sim. Sou um membro eleito. Sou passível de ser corruptível. Não é? Claro que não, mas pronto, mas a questão mas eu percebo é o que queres dizer, sim. Mas potencialmente está aqui latente. E então, com os mais novos, nem que vá o Presidente da Junta fazer uma droga de um vídeo a dizer: E vais fazer isso? Vou sem dúvida, vou chegar à casa das pessoas, mas isto é para o público mais novo. Mas para o público mais sénior, nós sabemos perfeitamente o que é que queremos fazer, que são mais duas medidas. Uma delas é a Junta de Freguesia não fechar à hora de almoço, é fazermos uma jornada contínua, portanto, com horários desfasados. A Junta de Freguesia tem elementos suficientes para poder fazer isto, para não fechar à hora de almoço, porque as pessoas estão a trabalhar e a Junta só está aberta em horário laboral, o que fecha um bocadinho as portas às pessoas. Essa é uma. E a outra é fazer uma articulação com as associações das localidades à volta de Cantanhede, e neste caso Cantanhede estamos a falar de Varziela, Lírios, Tarelhos, Franciscas, ou seja, a comunidade de São José, Lemede e Póvoa da Lomba, isto tudo é a freguesia de Cantanhede, é ir a esses lugares todos em parceria com as associações para uma vez por mês, pelo menos em cada localidade, o balcão da Junta de Freguesia ser descentralizado e ir ao pé das pessoas. Porquê? Porque tu tens 70 anos, eu nem vou abusar, mas tens 80. Tens 80 anos e moras... Sabes onde é que fica o cabeço dos Lírios? Sei. Por acaso sei que eu fui lá fazer uma reparação. No fundo do fundo, sim, lá em cima, não é? Tens 80 anos e moras no cabeço dos Lírios e tens que ir tratar de uma certidão à Junta. Não vais. Pois não. Não vais. Ou então vais ter que pegar um táxi, gastar dinheiro e por aí fora. Porquê que a Junta de Freguesia, não é? Não vai lá. Exatamente. Não vai lá. Sim. Uma vez por mês, não é preciso mais. E avisa, olha, todas as, vamos supor, todas as segundas terças-feiras do mês, a Junta de Freguesia vai à Varziela. Todas as terceiras terças-feiras do mês, a Junta de Freguesia vai a Lemede. Exatamente. Todas as quartas terças-feiras do mês, a Junta de Freguesia vai à Póvoa da Lomba. E o que é que isto faz? Faz com que a Junta de Freguesia não fique à espera que as pessoas perguntem o que é que a Junta pode fazer por mim. Não, a Junta vai lá e diz: eu posso fazer isto por si. É para quê? É para ver o balcão do BUPI, para marcar os seus terrenos? Sim, senhor, nós estamos aqui, nós vamos lhe fazer isto. O município já fez isto, com os balcões descentralizados, precisamente por causa do BUPI. Portanto, isto não custa muito fazer. É falar em Lemede, falar, por exemplo, com a ProLemede, na Póvoa da Lomba, falar com a Plasta ou com a Bem-Estar. A Bem-Estar até dá mais jeito, porque fica mesmo no centro da Póvoa da Lomba, a Associação Bem-Estar de Nossa Senhora das Neves, que ainda agora tiveram a festa durante a Expo FACIC.
Lá está. E até porquê? Porque se nós usarmos as associações para fazer isto, as associações, que são quem conhece as pessoas das localidades, vão ser os primeiros a avisar. Oh, tia Joaquina, olhe que naquele dia pode vir aqui. Vem aqui à associação, vai estar cá uma senhora da Junta de Freguesia e vai-lhe tratar daquilo que você precisa. Tu já viste a diferença que isto vai fazer na vida das pessoas? Faz muita diferença, sem dúvida. Sem dúvida. Epá, são coisas pequenas. Eu digo sempre, eu de antes não dizia isto, era mais sonhador, há 4 anos, lá está, mas hoje em dia eu digo isto. A Junta de Freguesia é feita de pequenas coisas. Sim, sem dúvida. Mas pequenas coisas que fazem muita diferença na vida das pessoas. E a Junta tem de ir à porta das pessoas. Não pode dizer assim, dia X às tantas horas venham cá que eu cá vos espero. Quem vier veio, quem não vier viesse. Exatamente. Pá, isto não... Eu não vou dizer isto não se faz, mas não se faz. Não se faz. Temos que perceber como é que podemos ser próximo das pessoas. E ser próximo das pessoas é isto. É primeiro informá-las, ensiná-las e depois estar ao lado delas. E as associações é para isso que servem. Não é só para fazerem uma festa por ano ou terem um plano de atividades com 2 almoços e 3 jantares e uma caminhada. Isso é tudo o resto. Mas as associações servem para ajudar a comunidade. Exatamente, onde estão. Sim. Não é? Porque, e quando assim é, todas as partes ficam contentes. Porque estamos a servir a comunidade, estamos a dar dinâmica às associações. Quem sabe se as associações, ao fazer isto, não vão angariar novos sócios. Não é? E isto depois é a rodinha do bem-fazer. Fazes bem a uma pessoa e essa pessoa vai fazer bem à pessoa a seguir. Exatamente. E assim por diante. E acho que a Junta de Freguesia, em proximidade, acho que é isto. Ok, boa. Tu não pensaste em candidatar à Câmara de Cantanhero? Bolas, não queres fazer uma coisa dessas? Não, nunca pensei não nisso. Mesmo? Não, não quero que se aplique a mim o princípio de Peter, de que há pouco estava a falar. Não tenho competência para isso. Estás a falar sério? Estou. Nós temos que... se tu agora me perguntasses, achas que tinhas competência para ser deputado? Eu dizia-te já não. Por acaso era uma pergunta que teria a fazer. Pronto, então já está respondida. Não. Tenho mais competência que muitos que lá estão. Mas eu não me sinto com competência para lá estar. Mas eu discordo da situação de tu não teres competência para lá estar, pá. Obrigado, agradeço-te. Mas sabes que ideias e boa vontade não chega. Eu tenho muitas, boa vontade tenho muita, mas depois temos que realmente ter muita competência. No Sérgio. Não, eu sei que não estás. A conversar. Nem no Sérgio, nem em ninguém em particular. Aliás, estás-me a fazer a pergunta a mim. Assim, não, primeiro não me revia. Se o Partido Socialista chegasse ao pé de ti daqui a 4 anos e te fizesse essa proposta, não irias aceitar? Não, de maneira nenhuma. Nem daqui a 4 anos? Não, e se calhar nem daqui a 8, nem daqui a 12, nem daqui a 16. Opa, não sei o amanhã. Mesmo tu sabendo, percebe uma coisa, mesmo tu sabendo que poderias ser uma possibilidade de mudança naquela Câmara e que podias marcar pela diferença. Então vou-te responder assim. É que estás aí contra... Hoje não. Estás aí daqui contra a 4 os anos... princípios... Não estou. Vou-te explicar já. Os princípios do Partido Socialista. Não, o princípio do Partido Socialista não é pôr um incompetente à frente, seja do que for. Boa resposta. Não é? Mas tu não és incompetente. Sabes lá, tu já trabalhaste comigo. Eu nunca trabalhei contigo, mas eu consigo conhecer um incompetente quando ele se senta à minha frente. Está bem, ok. Contra isso nada e só me lisonjeias. Mas a questão é, não me sentia... Já cá tive alguns. Todos nos cruzamos com incompetentes ao longo da vida. E o segredo está em conseguir distingui-los. Mas não me sinto capaz neste momento. Mas também vou dizer uma coisa, que é, não me sinto capaz hoje. E se calhar não me sinto capaz daqui a 4 anos, quando tiver 50. Mas nós também somos... Mas fazia-te pensar. Se essa proposta aparecesse, fazia-te pensar. Não era uma resposta negativa na hora. Daqui a 4 anos. Não, a primeira resposta era logo não. Irias dizer logo não? Logo não. Era logo a primeira reação. Não, credo. Mas irias ficar lisonjeado se fizessem essa proposta. Ficas sempre um bocado inchado, como é lógico. Okay. Principalmente se for de um partido tradicional. Não é? Principalmente se for de um partido que não tens que para te seres um candidato, te inscreves com um clique num site. Pronto, não é? É completamente diferente. Há um partido que funciona assim. Sim. Podes depois pesquisar. Okay. Eu dou o teu endereço. Okay.
num partido tradicional, um convite desses é sempre, caramba, estão a rever em mim alguma qualidade. Exatamente, não é? sim. Mas quando te digo que hoje não tenho competência para isso, também te digo que a nossa competência nunca somos só nós, numa posição destas. Eu, para ser candidato à Junta de Freguesia de Cantanhede, só sou candidato porque sei que tenho a melhor equipa de trabalho das 3 que se estão a apresentar. Okay. Tenho, sem dúvida, à vontade, digo isto para a Câmara, tenho a melhor equipa que está a votos a Cantanhede. Digo isto tranquilo mesmo. Já tive esta conversa com várias pessoas, com amigos que estão do outro lado da barricada, é tal coisa, aqueles que ainda não me viraram a cara. Já o disse, não tenho problemas nenhuns. Eu tenho quadros competentíssimos. Eu estou a encabeçar e eu digo-te, eu não sou o melhor da equipa. Eu sou apenas, se calhar, o mais agregador da equipa. Compreendes o que eu te estou a querer dizer? E isso também é uma capacidade e também é uma virtude. E isso eu não tenho problemas nenhuns de dizer que é uma virtude minha. É conseguir agregar pessoas à minha volta. Mas sabes que esse devia ser o princípio de um candidato a uma Câmara ou seja o que for. Ou um dos. Porque depois tens que saber fazer. E tens que, lá está, que ter bons quadros a apoiar-te. Porque tu não sabes tudo. Sim. Não é? O José Rodrigues Santos diz muito isto, que nós, para sermos um bom pivô jornalístico, temos que conseguir falar pelo menos um quarto de hora sobre todos os assuntos que há. Eu até ainda vou, um quarto de hora, para estar a conversar. Mas depois aprofundado, ou tu tens uma equipa, ou tu não podes ser especialista em tudo. Sim, claro. Está a Fátima Crisóstomo, que além de ser uma pessoa super competente, é professora de filosofia, uma pessoa muito culta, com um know-how de gestão grande, porque já trabalhou na Direção-Geral de Educação, ou seja, não é uma pessoa qualquer que está, já teve cargos supra-locais, é? já teve que gerir mais do que o seu pequeno burgo. Tenho depois a Fátima é o meu braço direito e o meu braço esquerdo é a Maria João Gaspar, que é de Olmedo, que é educadora de infância, que está no partido há imenso tempo, tem uma experiência autárquica, ela já está em assembleias de freguesia, eu não quero falhar, mas há 16 anos. E sabe tudo sobre a terra dela, é uma pessoa muito, muito disponível, muito próxima das pessoas, muito bom coração. Vai trabalhar connosco também o Pedro Lopes, que é uma pessoa muito ligada ao associativismo, está em tudo, ajuda toda a gente. A equipa é mesmo muito completa. E eu olho e digo assim, caramba, consegui formar uma equipa, sem desmerecer a minha equipa de há 4 anos, consegui criar uma equipa muito mais robusta, com quadros muito bem definidos, com pessoas que não andam aqui só para levantar um braço numa assembleia. Não, pessoas que pensam, pessoas com quem eu estou, que depois nós tornamos-nos família. Há pessoas novas, não é, na equipa, pelos motivos óbvios, porque todas as pessoas que eram da Pocariça e Arrotas e Montinho saíram, porque é outra freguesia agora, e então teve que haver esse pequeno ajuste da parte desta candidatura, mas foi só isso, apenas e só. Não sai praticamente ninguém da última equipa. E acho que isso é sintomático e mostra, primeiro, que sabemos o que é que aqui estamos a fazer, sabemos o que é que queremos fazer, temos uma ideia clara e lá está, já temos estes 4 anos de aprendizado e que nos ajudou a melhorar aqui muita coisa e a ter uma consciência muito diferente daquilo que é a realidade da Junta de Freguesia. Portanto, acho mesmo que tenho uma equipa excelente. Para te dizer, quem sabe se daqui a 8 ou 12 anos, e se isso acontecesse, esse convite, se eu não conseguiria agregar o tal governo sombra com especialistas em todas as matérias
que dissessem, opá, não te preocupes, tu és o agregador e nós estamos cá para te apoiar. Pronto, uma cabeça, a doutora Helena Teodósio não sabe tudo, não é? Tem quadros que a suportam, não é? Como é lógico, tem os vereadores, tem os assessores, não é? Nós somos sempre fruto de um grupo, para te dizer isto. Quem sabe se daqui a 8 ou 12 anos, para já, daqui a 12 anos, ora 4, 3, 12, pode ser, o Sérgio ganha agora, faz 3 mandatos, não é? Que é assim que funcionam as monarquias, que é assim que funciona a Cantanhede, era só para dizer isto. O futuro a Deus pertence, não é? E nós somos fruto do acaso, somos fruto de uma série de acasos. Não sei, mas a primeira resposta é sempre, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não sou muito ambicioso, Décio, eu não sou uma pessoa nada ambiciosa. A minha ambição é ter a minha casa, ter o meu trabalho, conseguir fazer a minha vida assim, confortável, mais bucólica. Eu sou funcionário público, não é? Um funcionário público não pode ser uma pessoa ambiciosa, ganha-se pouco em comparação com o privado, não é? Tem-se outras coisas, lá está. Tem-se aquilo que eu mais valorizo. Trabalho perto de casa. Para mim não há nada mais importante que isso. Não há nada mais importante que eu poder levar as minhas filhas à escola, poder ir buscá-las, poder levar a Leonor à natação, que é a vida dela, que é a religião dela. É a natação, poder levar a Madalena, a quem tu já deste aulas. Madalena, um beijinho, tenho muitas saudades tuas. Poder levar a Madalena à escola, agora levá-la à Academia de Música. É a minha missão, eu acho que a minha missão primária é essa. E o resto, se nós pudermos, eu depois também não sei estar quieto, agora meti-me na Associação de Natação de Coimbra, muito porque a Leonor é nadadora, pronto, treina todos os dias, faz 7 treinos por semana, e quando nós damos por ela, lá está, e quando temos determinados feitios, eu quando dei por mim, no ano passado, estavam-me a dizer, olha, nós vamos te propor para vires para a direção da Associação de Natação de Coimbra. E eu, mas eu não percebo nada disto. Não te preocupes, nós vamos fazer isto. Não sou eu o presidente, calma. Mas estou na direção. E estamos a falar de uma associação que tem um orçamento ainda jeitoso, que gera todos os clubes de natação da região centro, da região centro do distrito de Coimbra. Ou seja, mexe com muita gente, muitos atletas. Para teres uma ideia, a natação é o segundo desporto em Portugal com mais atletas federados, a seguir ao futebol. São mesmo muitos. Portugal tem uma medida, o governo português o Estado português tem uma medida que é o Portugal a Nadar, que no fundo incentiva todas as escalas etárias a praticar desporto e natação, neste caso, e isto gera montanhas de pessoas, milhares de pessoas que estão no Portugal a nadar, aqui na região. É muita gente. Olha, eu não pus, já te expliquei o porquê, estou meio adoentado e nem me passou a render a pergunta do convidado anterior, que é teu amigo, mas queria que tu fizesses uma pergunta para o próximo convidado. E eu depois vou meter as 2 perguntas no próximo convidado. Olha, a última pergunta que eu fiz foi... tinha qualquer coisa a ver com situações constrangedoras, mas... uma pergunta para o próximo convidado. Eu fico sempre aqui um bocado sem chão. Eu já te disse que eu não preparo esta entrevista, não é? Sim, eu também não. E é sempre, e depois fica aqui sempre bloqueado. Mas vou fazer uma pergunta que vai gerar conversa, que vai dar conversa. Boa. Que é, aonde e com quem vais passar o Natal este ano? Ok, e tu? Eu, se tudo correr bem, vou passá-lo em minha casa, com a minha mãe, com os meus sogros, com a Cláudia e com as meninas, obviamente, e com os meus cunhados, com a minha sobrinha, e se vier mais alguém, seja bem-vindo quem vier por bem. Sabes que mas destes não abdico. Eu falei com o Sérgio sobre o Natal. Aliás, eu falei com a Presidente da Câmara sobre o Natal, mas ela foi o que foi. Eu acho que o Natal é a época mais importante, do meu ponto de vista, não pela parte religiosa, como sabes, não. Sim. Mas pela parte familiar acho a época mais bonita do ano. E acho que Cantanhede devia apostar mais no Natal, porque as pessoas fogem muito de Cantanhede para outros sítios, porque Cantanhede não existe no Natal. Uma vez mais,
É os fardos de palha, outra vez. Pá, como é que eu tenho de dizer isto? Acreditas que eu vi isso quando fui lá este Natal? Epá, fomos lá, fomos fazer o vídeo. Nós... Pá, fazes a barraquinha, fazes o madeiro, mas Cantanhede já não é assim. Cantanhede já é muito mais urbano. E por isso é que depois não aparecem pessoas nesses eventos, porque esses eventos não chamam pessoas, só chamam as pessoas do costume, que são as pessoas que estão habituadas a pensar mais pequenino. E enquanto nós só canalizarmos... Eu não sei o que é que o Sérgio disse em relação a isso. Disse que ia tentar. Fez uma promessa de político. Ó Sérgio, então, promessas de político não, a esta ele não disse hora. que faria, ele disse que ia tentar. Ele disse que ia tentar a propor isso. Sabemos é um que não vai dar em isto. nada. Isto é um bocadinho à imagem daquilo que eu te estava a dizer. Nós habituamos-nos a fazer as coisas pelos mínimos olímpicos. Pelos mínimos olímpicos, para se dizer que se faz. E depois arranjamos aqui forma, às vezes, de provar a nossa teoria. Fazemos um evento standalone, ou seja, um evento isolado aqui e ali. Não tem adesão porque não dá tempo, porque a cultura, a dinâmica social, todas essas coisas requerem duas coisas, tempo e dinheiro. A esta Câmara, que transita de ano sempre com lucros avultados, dinheiro não é problema. Tudo bem, temos que ter um pé de meia, acho muito bem, mas às vezes dá para pensar nas coisas de outra forma. E a cultura e a dinâmica social, como eu estava a dizer, é isso que precisam, tempo e dinheiro. E dinheiro para ter tempo. Ou seja, tens que investir, tens que persistir, fazes o primeiro, não vem ninguém, fazes o segundo, vêm 5 pessoas, fazes o terceiro. Mas vem, a partir do momento que façam publicidade nas televisões e etc., as pessoas saem daqui do Conselho. Sim, mas também não... O que é que eu te quero dizer? Também não vale a pena nós querermos já fazer uma Vila Natal ou um Perlim, não disse isso, não é? Não disse isso. Mas sim, ter uma dinâmica diferente. Mas fazer Cantanhede acontecer no Natal, porque tu vais para a Águeda, por exemplo, é o fim do mundo. Sim. Eu deparo-me, muitas vezes vou à Águeda e vejo muita gente aqui do nosso Conselho. Muita gente. Sim, sim. Se fosse aqui... E se fores à feira... ou se fores a Óbidos, também vais encontrar gente do Conselho, porque as pessoas fazem os quilómetros que tiverem que fazer para ir ver algo que seja diferente, algo que seja disruptivo. Exatamente. As pessoas fazem quilómetros, Décio, para ir à Expo Facic, não é? As pessoas fazem quilómetros para ir à Expo Facic. Sobre a Expo Facic tenho um pensamento muito próprio. Temos todos, eu gosto. Não é a minha festa. A minha festa é o Tapas e Papas. Acho que funciona da maneira errada. Vais ao Gitagda, por exemplo, não cobram. Se tu fizeres contas só, mas nem vamos entrar por aí, mas se tu quiseres fazer contas só a quem paga para lá estar dentro, já paga a feira. Paga nada. Não paga nada. Paga nada. Eu não acho. Achas que não? Olha, queres fazer uma conta muito rápida? Todos os expositores. Queres fazer uma conta muito rápida? Vamos lá. Uma conta muito rápida. Vamos aqui, 10 dias. Sim. Por alto. Sim. Tens 1 milhão de euros para artistas. De custos. 1 milhão de euros para artistas. Para artistas? Não Sim. tens. Tens. Não tens. Tens. Com logística. Mesmo assim, não sei se tens. 1 tens. milhão? Não sei se tens. Tens. Não sei se tens. Mas anda ali a bater. Ou seja, a bilheteira paga-te os artistas. Assim, a grosso modo. A bilheteira deve pagar os artistas, mas aquilo é um sorvedor de dinheiro. Não é? É a luz, som, há ali muita coisa. Eu sei quanto é que aquilo custa a nível de luz e som. Portanto, não é Este ano custou um bocado... Este ano foi um bocadinho diferente. Houve um investimento no bom sentido. Sim, este ano estava a mexer aquilo. Acho que o som esteve impecável. Quanto é que ganham os expositores? Quanto é que eles ganham só em expositores, sabes? Tens que consultar as contas da Expo. Não há contas públicas, esqueci-me desse pormenor. Vamos mudar de assunto. Convido-te a fazer umas perguntas que tu quiseres. Eu a ti? Sim.
Sabes que eu tinha pensado, vamos começar o podcast de maneira diferente. Ele senta-se no meu lugar e eu vou para Juro que pensei, mas Ai, como estou Décio. doente. Ai, Décio. Eu a ti fazer-te uma pergunta. O que é que ainda te mexe? Pá? O que é que ainda te faz mexer? O que é que ainda te faz meter aqui o sofá, e meter aí a tua cadeira e continuar a moer a cabeça das pessoas que aqui vêm? Porque isso também é preciso seres resiliente, não é? É. Eu desistia deste... E eu bem me faço deixámos de fazer, porque fomos pedir um apoio à Câmara. Como sabes, tudo o que aqui está custa dinheiro e o nosso tempo custa dinheiro. Para estar aqui contigo, estou a deixar de estar com os meus filhos. Meus filhos são pequeninos, precisam de mim. E o que faço aqui é para o bem das pessoas que ouvem isto. Para pelo menos tentar as pessoas pensarem e terem acontecer alguma coisa uma vez por semana do nosso conselho, tanto que optei sempre por não trazer cá artistas de nome, trouxe 2 ou 3, mas se nunca quis ir por esse caminho, sempre quis ir por o caminho das pessoas desconhecidas, para deixar memórias. Já te expliquei isto, quero que a tua filha daqui a, quando tu não estiveres cá, os teus netos saibam o que é que tu pensavas e o que é que tu eras. De outra forma, há muita gente que não vai ter essa possibilidade. É verdade. Pronto, e faça isso, e com esse pensamento, e por sugestão de pessoas que vieram cá, eu fui à Câmara ter um apoio. Disseram que o programa não se enquadra nos parâmetros da Câmara e não me quiseram explicar o porquê de não se enquadrar. Isso fez-me desistir disto. Fez-me ficar desanimado. Como é que alguém que devia estar para me ajudar e para me proteger faz tudo menos isso, para não usar uma palavra assim feia. E o que me faz estar aqui é continuar com o mesmo pensamento, é voltar a pensar que, apesar de quem está nesse tipo de pensamentos na Câmara e etc, não ver qualquer valor neste programa, ou no que eu faço, no geral, há pessoas que vão precisar disto para poder ver o que tu pensas, para ver o que o Sérgio pensa, para ver o que uma série de pessoas pensam, até fora da política. Nem que seja o Ricardo Araújo Pereira. Exatamente, nem que seja ele. Que dê algum valor a isto, pelo menos nem que seja pelo ridículo. Eu espero que ele não use nada que eu tenha dito aqui. Hoje. Não. Ainda estou a tempo, não é? Ainda estou a tempo para dizer meia dúzia das neiras. Era giríssimo. Mas é por causa disso, porque eu acho que, fiquei desiludido pelo trabalho longo que fizemos e pelo que fizemos, porque acho que fomos importantes, e não falo isto por eu pensar isso, mas por pessoas que me disseram há 4 anos fomos importantes para o que aconteceu. Pois foram. Porque muita gente não conheciam quem cá vinha, não sabiam o que é que pensavam. Vocês puseram tudo a mexer, pá. E por causa disso. Vocês puseram tudo a mexer há 4 anos. E por causa disso. Há 4 anos puseram tudo a mexer, aliás. Estás a ver aquilo que eu estava a dizer ao início? Há os escolhidos, estás a ver? Há ou não há? Sim, eu sei disso. E é por isso que eu quero fazer alguma coisa. Porque isso irrita-me profundamente, pá. Irrita-me, sabes o quê? Desculpa, agora vamos passar a entrevista para aqui outra vez, porque me irrita mesmo. E é o que ainda me faz mexer, porque lá está, estou a ficar velho, pá. Sinto-me, sabes? Sinto-me a ficar mais resingão e mais... já não papo grupos. Entendes? E isso incomoda-me que algumas pessoas sentadinhas no seu banco do café digam, tu não fazes nada bem, pá, tu és um parolo do caneco. E a vontade que está a dizer é, anda, faz tu que eu saio já daqui. Exatamente. Eu saio já. Estás a ver? E enquanto Cantanhede e sociedades como a de Cantanhede, isto não é às vezes comporta-se como uma ilha, mas não é uma ilha. Há muitas outras sociedades assim. Enquanto houver sociedades a funcionar com esta dinâmica, eu vou cá andar. Porque isto dá-me cabo da cabeça. Então, mas é tal coisa, há 4 anos, todo o biscareta queria aqui vir. Sim. E tu não fazes nada de diferente. Aliás, até está mais porreiro isto agora. Graças ao Lotes eu gosto deste... Angela, porque ela patrocinou isto. Muito fixe, porque isto está mais late night, não é? O formato está giro, está porreiro. Eu também gostava do outro, com a mesa a meio. Mas este é uma lefada de ar fresco, está engraçado.
Pá, não percebo. Não percebo porque lá está. Ponto número 1. Isso que tu me disseste meteu-me confusão. E isto da cultura a mim mete-me muita confusão. Como tu sabes, eu estou na cultura, é muito querida a cultura, gosto de fazer cultura e a cultura não pode ser, com todo o respeito que eu tenho, mas a cultura não pode ser só copo, bucha e rancho. Tem que ser mais do que isso. E a vontade que dá é perguntar, então quer dizer, eu não me enquadro, o meu formato não se enquadra, não explicam. Mas qual é o critério? Pois, qual é o critério? Então expliquem, tracem. Principalmente quando o orçamento que estava, e repetidamente, todos os anos isto acontece na Câmara de Cantanhede, todos os anos, é só ir consultar os orçamentos. O orçamento da cultura nunca é cumprido, ou seja, nunca se gasta todo o dinheiro que está previsto para a cultura, anualmente em Cantanhede. Porquê? Por não cumprimento dos objetivos a que se propõem. E isto, eu não estou a falar de cor, Décio, não estou. Isto podia dizer eu, e devia, mas a pessoa que pode falar sobre isto mais encartado é, sem dúvida, um candidato à autarquia, nunca um mero, um reles candidato à junta de freguesia, que tem muito valor. Mas é por não cumprimento do objetivo. Ora, bolas, não é? Então está aqui qualquer coisa que me está a bater bem. Porque não recebes o apoio, não é? Pá, mas eu dou-te outro exemplo. Que é o seguinte. Tens o formato do Ricardo Figueiredo, quando fez a Vida na Toca. Sim, mas já receberam apoio. Mas também só receberam apoio depois de andar ali também a batalhar. Eu só quero com isto dizer... Eu não vou entrar por aí. Eu sei que não queres entrar por aí. Não vou entrar por aí. A questão é, em Cantanhede, as pessoas para receberem apoio, primeiro têm que ralar, e tu, se calhar, também vais ter que ralar, que é tolo, porque as pessoas têm que olhar para uma ideia e encontrar ali rasgo. E se calhar na cultura, e o olheiro que está no Departamento da Cultura, se calhar tem que ser outro. Se calhar tem que ser outro. Que deram desse apoio que deram foi na altura da pandemia. E um mail que foi mandado por nós, pela equipa do podcast, foi mandado na altura da pandemia. Esse mail nunca foi respondido e nunca foi visto. E não sabem desse mail. Ele por acaso está no meu mail porque eu enviei do meu mail. Isto tem data. E tem data. Mas eles dizem que não receberam esse mail. Pronto, é o que é. É uma pena. É uma pena. A mim custa-me, porque para mim não há, é tal coisa, não há má cultura, começa logo por aí, não há má cultura, há públicos. Olha, nós fizemos a proposta não quereriam ajudar. Nós, por exemplo, íamos arranjavam um sítio para nós estarmos na altura da Expo Facic e nós entrevistávamos toda a gente na Expo Facic. Acho que era super giro. Era super giro. Pronto. Resposta não possível ou sem resposta. Caramba, tanto que teve vazio este ano. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Nós este ano, o nosso plano há 4 anos era, e falámos, digo-te nomes, vieram cá um casal que trabalha com animação, que têm personagens e que são personagens que quebram coisas, percebes? Há uma discussão e eles entram, eu não sei o nome dele, ele esteve aqui há pouco tempo por causa da criptomoeda. Eu sou uma desgraça com nomes, pronto. Mas tu vais saber quem é que depois eu digo. E a nossa ideia este ano era, por exemplo, aqui em Mortede, pedir o salão, ou o sítio, um sítio qualquer, e fazermos a entrevista com o público. Ou seja, eu estava a te entrevistar a ti com o público, com direito a público, de perguntar coisas. Se a coisa desse para o torto, eles estavam e entravam para quebrar um problema que pudesse haver para ti e para o público, não é? Porque às vezes é complicado. Sim, percebes o que eu quero dizer? Sim, na cultura grega e romana já havia isso, que era o chamado Deus ex machina, que nos teatros romanos, quando o desenrolar da ação não tinha um desfecho que agradasse o público, descia com um sistema de alavancas e de guindastes uma divindade, um ente divino,
que acabava, resolvia Exatamente. as coisas todas Amenizar. para o agrado do público. Mas aqui nem seria para agrado do usa-se o público, Deus seria- ex machina. Seria para a coisa não descambar, não é? Para a coisa não descambar. Portanto, o objetivo deste ano era esse. E se conseguíssemos pôr, por exemplo, não debates, mas conversas entre, por exemplo, contigo e com o candidato pelo PSD, por exemplo, acho que isso seria super interessante e super vantajoso para as pessoas, para esclarecer pessoas, e as pessoas poderem perguntar coisas, fazer meia dúzia de perguntas, e haver alguém com o microfone no público, com câmara, e isto em direto, para que toda a gente visse. Sim. Mas infelizmente Fazia sentido. Sabes que infelizmente não deu por causa de tudo o que disse. em relação a esse particular de um formato, entre aspas, de debate ou de troca de ideias, eu acho que ninguém está muito à vontade. Mas não percebo porquê. Também não. Eu não percebo Eu isso. também não consigo. compreendo. Também não compreendo. Eu não consigo... Lá está, parece que é que imagina, desculpa, parece que as pessoas estão imagina, por exemplo, nos seus pedestais. as propostas que tu estás a apresentar, fazíamos, por exemplo, aqui. E faríamos, por exemplo, ou faríamos em Cantanhede. Que sítio é que há lá onde se pudesse fazer isto? Podia ser, agora estamos aqui a pensar, podia ser num café. Por exemplo, Podia ser num café. Olha, o Café Central, imagina. O sítio mais central de Cantanhede. Exatamente. Agora estamos aqui a imaginar, filmado, não é? Filmado. Agora imagina que estamos ali e as câmaras estão ao contrário, ou seja, a filmar quem está a passar na rua. Estás a ver? Uma coisa inclusiva. Sim. Era engraçado. Com publicidade e Era etc. engraçado. Isto seria super giro, porque as pessoas podiam questionar coisas. Claro. Saber o que é que tu pensas. Claro. E as pessoas, que é mais interessante até do que eu, porque eu não estou na cabeça das pessoas. Claro, houve um programa autárquico, acho que é, para não ser uma monarquia, não é? Para não ser uma monarquia, um programa autárquico deve ser feito e deve ser alicerçado naquilo que as pessoas querem e naquilo que as pessoas pensam. Exatamente. Não é? E nada como perguntar às pessoas. Exatamente. Eu acho que seria super. E volto a dizer, e não é dizer às pessoas, olha, dia X às tantas horas, talvez vos ouça. Quem está, quem não está... Não, eu acho que a maneira temos que ir ao pé das pessoas. Continuo a pensar Tem que ir até a ao nível, pé das pessoas. aqui na parte autárquica, acho que continua a ser muito o que se pensava há muitos anos atrás. E tu tens razão. Isto mais tarde ou mais cedo, se não mudam, isto vai dar um problema todo também. Eu volto a dizer, eu dou-me super bem com as pessoas da Junta de Freguesia de Cantanhede, com o Executivo todo. Com umas mais do que outras, como é lógico, claro. Não é? Mas o que é que acontece? Este mandato correu bem, mas se me perguntares, então e o que é que a Junta fez? Eu vou-te dizer, olha, fez o de sempre. Fez gestão corrente. E organizou 4 vezes o Tapas e Papas, organizou a festa de fim de ano, que foi o grande evento feito pela Junta de Freguesia de Cantanhede. Foi a festa de fim de ano. Correu bem. Eu estive lá, fui lá. Apanhei um frio desgraçado. Estava horrível. Fui lá à meia-noite, abri uma garrafa de espumante e fui para casa outra vez e disse assim, se calhar não devíamos ter ido, que estamos aqui todos a tremer agora. Mas pronto, mas fez esse evento, mas não fez mais nada, é a tal coisa, não há rasgo, é tal coisa, não há arroz, não há a dizer, ok, nós fazemos isto todos os dias, levámos o betuminoso ali, pusemos o tubo na colá, carregámos o palco para a festa da escola, arranjámos... Nota, tudo o que eu estou a dizer são coisas importantes, eu não estou a dizer que há coisas menores, estou a dizer que além disto, se podia dizer, então e agora? Mas sabes porque é que isto também eu acho que acontece? Porque infelizmente nas juntas de freguesia estão demasiados quadros do município eleitos. Ou seja, estão eleitos quadros municipais, técnicos. Sim. E o que é que isso faz? Faz com que eles ganhem aquele dinheiro descansados, por exemplo? Eu não entro por aí. Mas isso, se fosse no café e se eu fosse do Partido Chega, eu dizia isso logo, direto. Mas não precisas de... Mas eu quero pensar
naquilo que vai para além disso, que é, estamos a falar de pessoas com uma dinâmica profissional que já por si articula muito com as freguesias, não é? Uma Câmara articula com a freguesia. E o que é que isso faz? Ora bem, se eu sou eleito numa freguesia, e não estou a falar do Nuno em concreto, mas do geral. Se eu sou eleito numa freguesia, sou eleito pelo povo. E o povo espera que eu o represente. Exatamente. E quando a coisa der para o torto, o povo espera que eu o represente, não é? Agora perguntas-me tu, Paulo, então, e se a coisa der para o torto, e se tu fores funcionário camarário, tu vais estar do lado de quem? Tu vais estar ao lado de quem te paga ao fim do mês, ou vais estar do lado De quem te elegeu. E é difícil. E deontologicamente e eticamente isto é uma questão bastante complicada. Já para não falar de outra coisa. Que é, depois ficam despidos os quadros municipais, às vezes, de bons elementos, porque deixam de estar em disponibilidade total para o município, para a sua entidade patronal, e passam a ter de trabalhar em concomitância para a freguesia que representam. E não estão nem de um lado nem do outro, ou então trabalham muito mais, que também é o que acontece. Eu conheço casos de malta, e o Nuno Caldeira é um desses casos. O Nuno farta-se de trabalhar, é competentíssimo, eu não vou... Ninguém me há de ouvir nunca dizer o contrário. Porque é competente. Sim. Mas é competente dentro daquele registro, percebes? Dentro daquele registro a que se habituou por meio da sua profissão. Porque a profissão dele é trabalhar para a Câmara. É ser técnico da Câmara. E tu numa freguesia vais ter que te mexer de outra forma. E isto torna-se complicado. E vou falar bem do Nuno Caldeira outra vez. O município de Cantanhedas que saiu chefe de divisão da cultura, que foi para Coimbra fazer agenda cultural para o Convento de São Francisco. Desde que ela saiu, o cargo, o lugar de chefe de divisão, não pode. Mas fazia sentido que fosse ele. Mas não pode, por causa do cargo onde está eleito na Junta de Freguesia. Okay. E perde o município é lesado por isto. Agora, o porquê não sei. Mas o que é certo é que, tecnicamente, a meu ver, o município fica depauperado de um bom quadro técnico. Exatamente. Percebes? E quem diz o Nuno, a outra pessoa que para mim também podia assumir essas funções, é o Presidente da Junta de Cadima. Caramba. Ok. Não é? Okay. É difícil assim. E, portanto, eu sou funcionário público, mas a minha profissão e o sítio onde eu exerço funções nunca irá colidir com as minhas funções enquanto Presidente de Junta ou enquanto eleito para a Junta de Freguesia. Eu tenho uma profissão e estou numa instituição que me dá a liberdade para pensar pela minha cabeça e para defender a freguesia. Ok. E aqui, e nestes casos não. E há muitos assim, e quem tenha, infelizmente vive com essa realidade e eu não acho bom ética e deontologicamente. Ok. Mais alguma pergunta a mim? A ti? Sim. Epá, eu consigo. Não vim era preparado para isto. Tu tens aí um caderno, vais escrevendo coisinhas. Conforme a gente vai conversando. Sim. Pois é, vais escrevendo coisinhas e fica assim. Odécio, se eu te fizer um desafio, a gente faz acontecer. Diz-me. E tu vais-me dizer se fazemos acontecer. Diz-me. Vamos tirar estes móveis daqui e vamos pô-los noutro sítio um dia destes? Vamos. Com isto que eu quero dizer é, eu disponibilizo-me para te arranjar um espaço em Cantanhede para fazermos este formato num sítio público. Vamos. Quando tu quiseres. O Sérgio Negrão tem uma frase que eu agarro-me muito a ela, que é:
A diferença entre um sonho e a concretização desse sonho é a marcação de uma data. Bora. Eu por acaso também sou assim, de datas. Calendário. Ai Jesus, até me Vou benço. tomar nota. Para eu conseguir fazer alguma coisa, isto tem de ser um fim de semana. E tem de ser em formato late night. Não é? Vamos fazer um Todo Boa podcast especial de Natal. Dia 12 de dezembro. Bora. Se calhar aqui é um É uma sexta-feira. Sexta? Uma sexta à noite. Sexta-feira à noite. 12 do 12. Está marcado. Então vou aqui pôr um mais. Ora, o título disto é Sou Mesmo Maluco. Está aqui escrito. Boa. Sou mesmo maluco. Que é Boa. para eu não me esquecer. Boa. E vou pôr aqui, adicionar pessoas. Qual é o teu mail? artistadécio@gmail.com. artistadécio@gmail.com. Cá está ele, já me apareceu aqui a tua cara. Pau. Concluído. Guardar. Não é neste calendário. Isto tem de ser neste aqui. Guardar. Enviar. Pronto. Pronto. Está feito. Está tudo bem, Léo? Está tudo bem com os manos? Sim. Ah, ok, estava preocupado. Tenho mais uma pergunta só a fazer. Sabes que nós geralmente vamos para o quadro onde eu faço aquelas perguntitas todas, mas já respondeste isso 2 vezes, acho que é meio chato estar a perguntar a mesma coisa. Pois, provavelmente, e principalmente porque as respostas devem ser quase sempre as mesmas. Mas a minha última pergunta que queria fazer, vais partilhar este programa no... Partilho sempre. Ok, Partilho sempre, como é lógico. Então senão não vinha cá. ok. Então não é? Eu depois explico-te o porquê da minha pergunta. Ah, sim, mas vou partilhar. Há uma coisa, eu às vezes posso-me arrepender de algumas coisas que digo, Sim, mas nunca vir a cara aquilo que eu digo. Sim. E o que eu digo está dito e é para pôr cá para fora. Pá, e depois cá estarei para explicar. Ok, Não é? boa. Não temos que ter receios. Olha, Paulo, obrigado mais Obrigado uma eu, vez. pá. Não sei Obrigado quanto tempo eu. é que tivemos hoje, mas de certeza que já superou os programas todos que nós tivemos nas últimas vezes. Olha que desta vez até conseguimos ser mais ou menos comedidos. Foi? Quanto tempo? Opa, eu cheguei aqui há 2 horas, portanto não está mal. Ok. Paulo, olha, obrigado. Meu querido, é sempre bom. Se eu vivesse em Cantanhede, podes ter certeza. Votavas em mim, que eu pá. votava em ti, mas podes ter certeza. Aliás, eu tirava foto e mandava para te comprovar que Olha que é crime, olha que é crime. Oh, não- Se isto também só mandavas a mim, eu não dizia à polícia, não é? Exatamente. Pois, eu sei. Exatamente. Eu sei. Muito bom. Porque este ano, quando eu fui votar, eu tirei foto, que era para comprovar que votava no que eu estava a dizer. Mas não era para mostrar a ninguém, foi para mostrar a elas aqui em casa. Que a gente mostrámos todos o mesmo, a ver se toda a gente estou na mesma coisa. E pronto. Olha, deixa andar. Mas pronto, Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Pá, gosto Obrigado imenso eu. de ti, sabes que gosto É imenso sempre de ti. muito bom cá vir. E quando digo que és das poucas pessoas, a única pessoa que eu gosto do PS, digo de coração, porque eu gosto mesmo muito de ti, gosto da maneira como tu pensas e como não tens medo de dizer o que pensas, se chateias as pessoas ou não, percebes? Eu acho as pessoas que não se escondem atrás de nada Tá. muito importante. Olha, teclas, é tudo muito fácil. Agora, carinha. Sim, isso é que eu acho Temos muito que... Não temos que ter medo. É assim, se é aquilo em que nós acreditamos, é para ir para a frente. Eu acho que sim. E pensa em um dia, se um dia para lá fores, com a certeza vais ter aqui alguém a votar em ti para Presidente da Câmara. Não quer dizer que eu não vá votar no Sérgio. Eu e o Sérgio não penso que eu estou a minimizar ou a desmerecer. Claro que não, então as relações, só estou a dizer que, as relações são relações. que se algum dia para lá fosses, podias ter a certeza que... Porque depois eu tinha uma coisa porreira. Eu tinha mas também tenho do Sérgio. No pessoal para dizer assim, mas tu não estás a cumprir o que prometeste. Enquanto a quem lá está eu não posso fazer isso. Está bem, muito bom. Companheiro, Muito obrigado. bom. Décio, sempre bom.